dia, amigão. Bom dia, Carlos. Bom dia mesmo. Vamos lá. Parei aí na última aula. Vou deixar o verri no cantinho aqui, ó. Dá pra resolver tudo usando verri. Não precisa aquele tanto de equação, não. Tá? Ah, tá. Tem uma equação aqui, ó, para situações como essa daí. Primeiro eu vou usar ela, senão eu não consigo vender meu peixe, né? Tem uma equaçãozinha aqui que eu não falei, por exemplo. Ela é a corrente elétrica. Aí você soma todos os as forças eletromotrizes dos geradores, beleza? E você soma todas as forças de geradores, menos você soma todas as forças de gerador contra a eletromotriz, olha que beleza, que forma. Vou admitir dois aqui. E pega a resistência equivalente dos Rzão mais as resistências Opa, equivalentes internas. Fala, amigão. você já até sabe o ponto do atraso, né? Mas, pois é, até tive um probleminha no computador aqui, cara. Teve que. Deu problema. Esquenta não. Então o que que acontece? É, tem essa formulazinha aí, tá certo? No livro de vocês aí, certo? Conferindo no meu Bernoulli aqui, tem. Todo livro tem essa formulazinha aí. Eu nunca uso, tá? Essa formulazinha aí. Tem como você fazer de forma mais tranquila. Mas vamos tentar fazer ela. Vamos usar ela só para vocês verem como é que seria, como é que funciona, tá? Bem, se eu fosse usar essa daqui para saber qual que é um gerador, um receptor e um resistor são associados em série, como mostra a figura. Bacana. Tem um voltímetro aqui do lado que está medindo a voltagem da resistência. Tem uma. Então ele não conta, tá? Você pode fazer de conta que ele nem está aqui, ó, porque a corrente não entra nele. Então imagina que ele não estivesse aqui. Então você tem tem um gerador, tem um receptor, tem uma resistência e um amperímetro. Esse amperímetro que ele está querendo descobrir aqui, ó, é a corrente total. É a corrente total. Opa. Corrente total. Beleza? Tem uma corrente total aqui. É a corrente total. O V não. Esse V é específico, tá? O V é o V só da resistência, só do Rzão, tá? Então, beleza. Se eu for calcular essa corrente, que é a total, vai ficar. De certa forma, às vezes a gente acaba usando isso aqui, mas eu quero que vocês pensem de forma diferente, ó. Aí pega 12, que é a única bateria que tem essa maior, 12, menos. Eu acabo fazendo isso também, mas de cabeça. 8 é o receptor, perdão. E resistência equivalente é o Rzão, só tem ele, né? Mais os Rzinhos. Tem dois Rzinhos aqui, ó. Então é um mais dois. Ó, podia estar colocado já. Aí é o Rzão, que é 17. Aí tem gente que talvez vai achar até mais fácil. É bom que vocês me dão um feedback, me dê o retorno aí, por favor. Então, 17. Esse 17 mais um e 2 aqui, ó, 3. Então você já acha a corrente total. 12 menos 8, e que vai dar 20. Então isso aqui vai dar 0,2, né? 0,2 amperes. Essa é a corrente total. 0,2 amperes. Tá aqui, ó. Então tá aí, fechou. Aí você fala assim, ah, tá, beleza. Que mais? Que mais que ele perguntou o V? Ah, tá, então vou calcular o V. O V eu falei que é só do Rzão. Não sei que V é esse, tá? O R é 17, que multiplica 0,2. Então esse V aí vai dar quanto? Vai dar 3,2.
4 volts. Esse é o V do Rzão, da resistência maior lá, Rzão. Tá certo? Então tá aí a voltagem dele. Fechou o exercício. Teve que usar essa gigante dessa fórmulazinha aqui, que é uma interpretação, né? Essa fórmulazinha aqui. E essa outra VRI que a gente já vem usando há muito tempo. Tá? Bem, eu queria que vocês pensassem o seguinte. Não sei se vai achar que fica mais fácil. Por exemplo, deixa eu colocar esse trem aqui do lado. Que eu calculei. Deixar aqui. Aqui está gerando 12, então produziu, é positivo, está gerando 12 volts na bateria. Essa ideia que eu queria que vocês tivessem. Aqui está perdendo, está consumindo menos 8 volts. Então de cara está sobrando o quê? De cara está sobrando 4 volts, tá? Beleza, isso aqui é o que está, em tese, é o que está sobrando para o circuito. Mas antes de eu mostrar uma outra maneira aqui de resolver, tá tudo ok? Tudo tranquilo? Essa outra coisa que eu resolvi que ficou legal? Deu pra entender, Deu para entender, né? cara. Que foi a corrente depois a resistência. Tá. Estou tentando fazer uma interpretaçãozinha aqui que a princípio tem hora que a gente fala, gente, decorar a fórmula é mais fácil, eu jogo na fórmula, não vai dar errado e tal. Mas se você entender o circuito todo minuciosozinho, você vai evitar de ficar morrendo de conta e vai ter uma visão melhor sobre o circuito aqui. Então, tenho 12 de produção aqui, consumo de 4, de 8, perdão, está sobrando 4 pro circuito em si. Beleza. Resistências, quais que existem aqui? Vamos pensar em resistência de um modo geral. Resistência total. Olha, os circuitos daqui para frente são circuitos mais simples. Como assim mais simples? Nesse capítulo de gerador e receptor, eu estou querendo explorar mais essa ideia de curto-circuito, de geração de energia, de receptor. Eu não estou querendo que vocês fiquem morrendo de fazer aquelas continhas como tem lá no capítulo anterior. Né? Aqui já está, supõe-se que você já tem uma visão melhor. Eu quero fechar o conteúdo que eu estou fechando com isso aqui e quero passar uma lista de exercícios para vocês resolverem, umas 15 exercícios. Dos 15 eu vou pedir para entregar uns 7 na plataforma e vou marcar uma, duas aulas de dúvidas, beleza? Então tá aí. E vão discutir ainda essa semana, lógico, na próxima aula, quarta-feira, discutir um pouquinho o experimento para ver que pé que tá, entendeu? Tirar algumas dúvidas, alguma coisa assim. Então, resistência total. O que são as resistências total? Eu estava falando que os circuitos são mais simples. O que é isso? É um circuito que está. Geralmente ele está em série. Como assim? Como assim que eu vou colocar ele aqui do lado de forma mais resumida? Se você for olhar, ele é uma bateria que está aqui em cima. Tem um polo positivo, um polo negativo. Aí ele vem aqui embaixo. Tem outra coisa que poderia até ser uma bateria, mas não é porque é 8 só. Ele tem uma resistênciazinha pequenininha aqui do lado, mas tudo bem, é como se fosse uma resistência normal. Esse aqui também tem uma resistênciazinha, a gente chama de Rzinho, só para falar que é dele. E aqui tem um Rzão. O circuito é isso aqui. Ah, Cássio, tem um amperímetro que você esqueceu. Tá, o amperímetro está no meio do caminho, ele não influencia não. Então aqui tem 2 ohms, aqui tem 12 volts, aqui tem 8 volts e aqui tem 1 ohm. E aqui tem 17. Visto assim, você vê que o circuito ele é bem mais simples. Ou seja, está todo mundo em série. Todo mundo, a maioria está em série. Não está querendo dificultar mais não. A maioria que está em série. O circuito todo mundo está em série com todo mundo. Certo? Então se você for olhar para a resistência total, ela é o quê? Ela é 1 mais 17 mais 2. Só você somar. Porque a bateria sempre está em série com a resistência dela. Então vai dar os 20
ohms. Então eu vou lá e jogo VRI. Aqui o VRI aqui. Onde eu tinha concluído que antes, né, havia sobrado aqui 4 volts. Resistência total 20 vezes I. Eu falo porque aqui você tem que prestar atenção lá na equação, tá? Você vai ver que a equação, ela, né, vai entender a equação lá direitinho. Aqui não, você vai manter o mesmo conhecimento de antes, tá? Vai manter o mesmo conhecimento de antes, tá? Mesma coisa de antes, beleza? Só mudar um negocinho que deu errado aqui. Mesma coisa de antes. Beleza? Mesma coisa de antes. Tá aí, ó. Fechou. Então jogando aqui, você vai achar a correntezinha que eu achei lá do lado. Tá, tudo bem. Tá? Eu vou achar o 4 dividido por 20 lá, que vai dar o 0,2 amperes. Nossa, tem que a canetinha borra demais. Então tá aí. Corrente, o mesmo 0,2 que nós achamos lá. Então tá aqui. Aí com isso eu só fiz o que? Eu interpretei a voltagem que estava sobrando para o circuito, interpretei a resistência, né? Calculei, joguei no VRI. Aí achei a corrente, pronto. Agora eu quero saber qual que é a voltagem. O que eu faria? Jogaria em VRI de novo, que é uma coisa que eu já sei fazer. Só que específico só para esse Rzão aqui. Então a voltagem dele seria o 17, os 17, né? Vezes a corrente que é 0,2, acharia a mesma coisa lá do outro. Então a voltagem seria 3,4 volts. Aí eu pergunto, galera, cadê o resto? Como assim o resto? Ó, dos 12 que eu tinha aqui, né? Dos 12 que eu tinha aqui, beleza. 8 ficaram aqui. Beleza, sobraram 4. Aqui só tem. Você vai colocar aqui só tem 3,4 volts. Né? Aí eu pergunto, cadê os outros 0,6? Tá faltando 0,6 volts. Cadê? Onde que eles estão? O que vocês me dizem? Onde que tá? E aí, galera? Cadê vocês? Meus queridos alunos. E aí? Carlos, e só uma pergunta, se fosse em paralelo, como que ia resolver? Fazendo sem ser com a forma que o livro dá. Não, você ia usar o mesmo conhecimento aqui. Por exemplo, se tivesse alguma coisa em paralelo aqui, aqui eu somei toda a resistência, né? Porque estava tudo em série. Se tivesse em paralelo, eu teria que ir resolvendo. Digamos, né? Se tivesse em paralelo aqui, 2 e 17, eu teria que fazer 1 sobre 2, mais 1 sobre 17. Eu ia ter um trabalhinho a mais, provavelmente uma continha a mais. Mas é o mesmo conhecimento que você tem lá em circuitos, você sempre teve lá em circuitos no capítulo anterior, você pode aplicar ele aqui. Lógico, eu vou tentar vender meu peixe aqui. Aqui você tem a fórmulazinha que está no livro, né? E em alguns momentos você vai ter que usar a equação geral, né? Por essa linha de raciocínio aqui, que quando for gerador você vai fazer menos, quando for receptor você vai fazer E' mais RI. É uma fórmulazinha a mais aí. Ou você usar o VRI quem está acostumado e ficar interpretando, usar o mesmo conhecimento que você tinha antes. Quando você achar que está em série, você vai somar, né? Quando você vê que está em paralelo, você vai resolver em paralelo. O que eu queria que vocês pensassem que esse Rzinho aqui, ó, ele é um R como qualquer outro, tá? Eu chamo ele de Rzinho só para você saber que ele é uma resistência dentro da bateria. Tem uns exercícios bacanas que até põe ele pontilhado assim, ó. Tem exercício que nem faz isso, né? Só põe o Rzinho lá. E você que tem que saber que é
uma resistência interna. Mas se ela está em série com o resto do circuito, ou então, você vai resumindo o circuito. Vamos supor aqui, ó, que tem lá sua bateria, talvez seja melhor assim, tem mais a ver com sua pergunta. Aqui tem outra bateria, mas como ela é menorzinha, ela acabou servindo como receptor. Então tá aqui. Aí aqui, ó, em vez de ter um Rzão só, tem vários. Né? Sei lá, tem vários. Aí fica os seus 12 volts aqui, os seus 2 ohms aqui. Aqui um ohm e aqui 8 volts. Aí aqui tem, por exemplo, sei lá, 30 ohms, mais 30 ohms aqui, mais 30 ohms aqui. Aí o que você tinha que fazer primeiro? Resolver essas três em paralelo aqui, ó. Resistência em paralelo. Quando são iguais, eu pego uma e vou dividir pelo tanto que tem, já que são todas iguais. Aí daria uma resistência de 10 ohms. Eu coloquei esses valores aqui só para facilitar na sua vida. 10 ohms. Aí no lugar das três, eu colocaria uma de 10. Ou seja, ela ficaria agora em série com as outras. Ou seja, toda vez que você resumir o circuito todo do jeito que você já sabe fazer, em paralelo ou em série, quando você substituir as trocentas resistências que tem aqui por uma única, ela vai ficar automaticamente em série com a bateria, com o resistor e com as resistências internas. Certo? Vai sobrar só ela. Tudo bem? Respondeu aí, Joaquim? Eu compliquei mais a nossa vida aí. Não respondeu sim, Carlos. Respondeu, né? Então, o que que acontece? Eu acho mais, eu particularmente, vou perguntar o que vocês acharam. Eu acho mais fácil eu continuar usando o meu conhecimento que eu tinha antes, que eu consegui resolver qualquer circuito. O que mudou então? O que mudou é que agora eu tenho uma noção melhor do que é gerador, o que é receptor. Eu sei que um consome, então de cara eu já posso pegar 12 menos 8 aqui. Eu acho que é até mais fácil de resolver os circuitos assim, que eu não tenho que ficar calculando toda hora quanto que cada um consumiu. Isso aqui já está me falando o quanto que ele consome, que é 8, né? E aí eu só tenho que resolver o circuito externo. Beleza? Aí vocês compram o peixe que vocês acharem mais interessante aí. Tranquilos? Beleza? Aí essa questãozinha aí, calma que eu me perdi aqui no. O Carlos, Fala, amigão. você tinha perguntado do que acontece com 0,6 volts, é por causa do amperímetro? Eu perguntei e não respondi, né? Ó, o voltímetro e o amperímetro eles não podem consumir nada. Quando a gente fala amperímetro e voltímetros ideais, a gente está supondo que eles não consomem energia. Né? Então fica a pergunta aí ainda. Enquanto Mas, tipo assim, fala que o sistema é ideal, né? Então, perder, por exemplo, para aquecer um negócio, não aqueceria, né? não, sistema ideal, não tem. Em tese não tem, por exemplo, o amperímetro não está perdendo nada, ele tem resistência zero, né? Então ele não pode consumir. Se ele tem resistência zero, você jogar VRI para ele, você acha voltagem zero. Então ele não ficou com nenhuma da voltagem, nada da voltagem. O voltímetro, ele é corrente zero também. Quer dizer, o amperímetro é resistência zero, se você jogar no VRI vai dar zero. E o R, ele é corrente zero. Então, se você jogar zero na corrente aqui, vai dar voltagem para ele, consumida, zero. Ou seja, ele só mede, ele não interfere, ele não consome. Como se fosse o reloginho lá da Copasa, né, da Copanol. Ela só mede, ela não consome a água, ela só mede a água. Então, ela não pode influenciar. Mas alguém me fala, cadê os outros 6? 0,6? Tá faltando 0,6 na minha conta aqui que não fecha. Né? Que a princípio eu falei que tinha sobrado 4. Quando eu fiz minhas contas, só achei 3,4. Tá faltando 0,6. Bem, o propósito da pergunta é para a gente entender melhor o circuito elétrico, tá? É justamente para a gente entender isso melhor, entender o circuito elétrico melhor. O que às vezes essa formulaiada danada aqui não possibilita. E aí, mais alguém arrisca?
Vai pensando aí. Eu tenho um outro exercíciozinho aqui também. Também do livro de vocês. E aí, galera? Aqui ninguém vai me responder. Bem, quem consome energia? Bem, esse aqui gerou 12, só que ele tem uma resistência interna, então ele também consome um pouquinho. O outro aqui, ele consome mais do que 8, na verdade. Né? Eu já descartei os 8 logo de cara aqui, porque eu sei que ele já vai gastar 8. Mas a resistência interna dele vai gastar mais um pouquinho. Então, se você for olhar quanto que a resistência dele gastou, né? Abrindo um parênteses aqui, eu ficava caiado, né? Se você não prestar atenção desde o início, fica difícil. Aí, se eu for usar aqui, ó, quanto que esse carinha, só essa resistência gastou? Aí eu jogaria VRI só para ele. R vezes I. A voltagem, não sei. Qual que é a resistência dele? 1. Qual que é a corrente do circuito? 0,2, ó. Então, 1 vezes 0,2, já achei que essa resistênciazinha aqui tá consumindo 0,2 volts. Já achei 0,2 volts. Né? Se eu jogar o VRI de novo para outra resistência interna lá de cima, que é 2, para a mesma corrente, como ela é o dobro, né? A resistência é o dobro, tem que gastar o dobro. Então vai ficar 2 vezes a corrente que é 0,2. Aí vai dar o 0,4. Então já achei o 0,6 aqui, ó. Somando o que as resistências internas elas gastaram, aí eu achei, somando as duas aqui vai dar o 0,6, ó. Beleza? Então, na verdade, essa daqui, se ela deu 12, se ela produz 12, ela entrega, na verdade, 12 menos o que a resistência dela consumiu. Ó. 12 menos 0,4. Né? E se Ô, essa daqui. Carlos, Oi, pode falar, meu. mas tipo assim, esse 0,2, 0,4 não afeta a diferença de potencial do sistema, não, né? Ué, ela afeta porque, olha só. Aqui eu deveria ter achado 4, ó, se elas não existissem. Se as resistências internas aqui não existissem, deixa eu apagar essa parte que eu fiz antes aqui, ó. Se as resistências internas não existissem, se elas não existissem, então vamos lá. Se elas não existissem, o que ia acontecer? Uma hipótese, se essas aqui não existissem. O resultado dos 17 aqui, eu nem precisava fazer conta. Olha só. Bem, tem 12 de produção, menos 8 que o outro consumiu. Então sobraram 4 volts. Opa. Sobraram 4 volts. Quanto que eu tenho no 17? 4 volts. Se eu fosse calcular, bem, eu tenho que calcular a corrente aqui rapidinho. Aí sobraram 4, vou jogar no VRI. Tá? Vou jogar no VRI aqui. Opa. Deixa eu tirar esse I da frente. Vou jogar no VRI para achar a corrente de novo. Só que agora sem as resistências internas. Aí eu teria que chegar com. Chegou, sobraram 4 aqui. Qual que é a resistência? 17. Né? Aí eu ia achar uma corrente diferente já. Eu ia achar uma corrente toda quebrada aqui de 4 sobre 17 amperes. Quando eu fosse calcular o VRI, né, para a resistência de 17, eu ia achar 4 volts. Então por isso que ela influencia, e eu não achei isso. Né? Porque não chegou a corrente que poderia ter chegado. Um pouco ficou aqui dentro, ó. Foi consumido 0,2 volts na de baixo e foi consumido na de cima 0,4 volts. Então, na verdade, influencia sim. Né? Então, quando a gente fala, minha tomada é 110 volts, né? O seu se fosse exatamente, é 127. Tá? O seu equipamento,
ele precisa de um pouco menos do que 127, porque ele vai perder um pouquinho. Certo? Então, digamos, sei lá, o aparelho seu, às vezes o seu aparelho é 120 e ele vai perder 7. Então, influencia sim. O tempo todo influencia. Tanto que se tiver uma queda, teve algum probleminha em algum lugar aí, teve uma quedazinha de tensão. Essas lâmpadas LED, essas lâmpadas mais modernas hoje não, mas a antiga ficava mais fraca. Né? Quando dava um pico de luz, acontecia uma queda de energia, alguma coisa assim, é, diminuía. Iria diminuir porque teve uma queda de tensão. Tem uma fazenda lá em Senador Mourão de café que na época que ela liga um equipamento lá, a energia em Senador Mourão acaba. 5.000 habitantes, não é pouca energia. Então quando liga lá, quando é época de escola, que dá 6 horas da tarde, tem lugar que eu já vi relatos da televisão não formar a imagem corretamente, porque não chega a atenção correta no horário de pico, tá todo mundo tomando banho para poder ir para o colégio, para a escola, né? Então, assim, qualquer queda de tensão, o equipamento já não funciona. Porque ele está projetado para trabalhar com um pouco menos do que entrega. Mas se cair mais ainda, ferrou, né? Tranquilos? Aí tem um Tranquilo. exercíciozinho aqui que dá pra gente. E para usar o método que você ensinou, aí a gente meio que desconsidera essas voltagens do resistor, da resistência, né, Carlos? Você Das viu que a baterias. conta não bateu aqui, ó. Mas aí se perguntar, se o exercício perguntar, né? Por que a tensão que está lá no resistor R não é 4 volts? Aí, se for uma questão teórica, alguma coisa assim, você vai explicar como é. Porque as resistências internas consumiram. Então qual que é a voltagem que o gerador está fornecendo? Né? É, por exemplo, bem, aí se você for fazer as contas, né, vai ser o 12 menos o que a resistência interna dele consumiu, que foi 0,4. Então quanto que o gerador está fornecendo mesmo? Aqui de certa forma estou fazendo um raciocínio, mas quase a fórmula lá, né? Aí qual que é? Então tá, vai ser 11,6 volts, que é o que realmente ele vai entregar. Quanto que o outro precisa? Uai, ele precisa do que? Ele precisa de uma voltagem 8, mas se você mandar só 8 para ele, fica complicado porque o carinha que está do lado aqui, ó, tá gastando 0,2. Então vou ter que mandar 8 mais 0,2. Então para ele, na verdade, eu estou mandando quanto? 8,2. Eu gosto de pensar assim, por quê? Porque a gente não erra, meio que a gente confirma a conta que fez. Por exemplo, olha só. Aqui na verdade era 11,6. Quanto que esse aqui precisa? 8,2. Porque o outro vai consumir. Aqui gastou. Então dos 11,6 menos 8,4 sobrou quanto? A 3. voltagem que é do Exatamente. negócio lá, né? Do outro Entendi, cara. entendi. Exatamente. Então assim, se eu raciocinar assim, né? 11,6 menos 8,2 vai dar o 0, o 3,4 que eu tinha calculado antes. Então, só de você calcular isso aqui, você já sabe quanto que vai para o outro. Então, tem várias maneiras de você testar o que realmente você fez. Agora, aqui fica assim, desculpa o termo, vai ficar meio decoreba, que eu jogo nas fórmulas, jogo nas equações e não enxergo exatamente os detalhes do que está acontecendo. Eu posso errar e passar despercebido, certo? O uso excessivo de fórmula. Mas você também fez um tanto de conta. Mas eu entendi o que estava acontecendo aqui, ó. A lei da conservação de energia. Quem que está consumindo minha energia? Quem está atrapalhando eu entregar lá para o outro resistor o que eu deveria ter entregue para ele, que era 4. Por que eu não consegui entregar para ele 4? Só consegui entregar para ele 3,4. Porque alguém está consumindo parte da minha energia aqui, ó, alguma resistência, que é a justificativa, são os aquecimentos dos equipamentos, né? Tranquilos? Então isso aí. A outra eu vou só armar para vocês resolverem, né? Que não vai dar tempo. Mas aí eu vou cobrar de vocês isso aí, tá? Aqui tá perguntando, antes de ler o exercício, olha o que ele fez, só para entender melhor, porque só tem número aqui, né? Ele colocou uma resistênciazinha aqui do lado, com A,
Aí, Joaquim, tem um pouco a ver com o que você tinha perguntado. Ah, se tiver alguma coisa em paralelo, vai ter aqui, ó. Tem um aqui, um amperímetro aqui. Tem outros dois resistores aqui, que estão em paralelo entre si. E outro voltímetro. Beleza. E tem um voltímetro para esse cara aqui de cima. E tem um voltímetro para esse cara aqui de baixo. Já vi que tem um trem ligado errado aqui, ó. Né? O lado positivo aqui, ó, tá ligado do mesmo lado do positivo do de baixo. E o negativo do mesmo lado do negativo. Então, um dos dois, obrigatoriamente, um tem que ser gerador e o outro tem que ser receptor. Ué, cara, mas se os dois forem, por exemplo, de 12 volts, então eu vou parar de resolver o exercício aqui, porque vai dar um faz 12 e o outro consome 12. Então não sobrou nada para o R1, para o R2, para o R3. Então não vou. Aí, então como que faz? Se perguntar a corrente, eu vou falar que é zero. Ué. Não sobrou para eles. Aí a voltagem aqui, Cássio, quanto que vai dar a voltagem aqui no R1 e no R2? Vai dar zero. Ué. Não tem corrente passando lá. Como é que eu uso a fórmulazinha VRI? Se um produziu 12 e o outro consumiu 12, não sobrou nada para o resto. Então, olha só, no circuito a seguir, representando, temos duas baterias de força eletromotriz. A de cima, a força eletromotriz é 9 e a 2, 3. Então já sei quem que é essa aqui é 3. Já vi que a de baixo, que é o receptor. Né? E a outra lá, que a aulinha vai acabar a qualquer momento, é o meu gerador. Já deu para ver também, de acordo com o meu método, que um está produzindo 9, o outro está consumindo 3. Então sobraram 6 volts por circuito. Mas o circuito inclui principalmente R1 e R2, que vão consumir também. Né? Então vocês vão quebrar a cabeça aí para nós. Então tá aí, cujas resistências internas são iguais e vale 1. Ótimo. É bom que se eu calcular quanto que uma consome, tá bom. Automaticamente eu sei quanto que a outra vai consumir. R1 é igual a R2, 4. Ótimo, tá fácil de calcular a resistência, porque quando elas estão em paralelo e são iguais, tá? Fica fácil de calcular. Então, 4 ohms. Certo? A unidade ficou ruim. Só a outra do lado de cá que é diferente, 2. E eu quero, obviamente, o valor de V1, V2, V3 e quero o valor do único amperímetro que tem no sistema aqui, ó. Tudo bem? Então tá aí. Pode-se dizer que as leituras nos voltímetros 1, 2 e 3 e no amperímetro são respectivamente quanto? Então a gente vai deixar isso aí para a próxima aula. Beleza? Fica o desafiozinho aí, a atividadezinha para a próxima aula. Tranquilos? Até mais.